Familiares contestam a versão da polícia de que jovens teriam morrido pisoteados em Paraisópolis. 9 jovens entre 14 e 23 anos morreram encurralados numa viela depois que policiais militares entraram na favela por volta de 3 horas da manhã de domingo. Numa entrevista aos jornalistas livres, familiares de Denis Silva exibiram as roupas que o adolescente usava quando morreu. Vamos ouvir. 5.000 pessoas, sabe? Em torno de 5.000 pessoas. Tem marca de pé. Imagina 5.000 pessoas ou muitas pessoas passando em cima do meu irmão. A roupa não estaria limpa desse jeito, sabe? A roupa não estaria assim, desse jeito. Se qualquer coisinha a gente já suja, imagina ser pisoteado, sabe? E a gente tem. O chão estaria molhado. Exatamente, exatamente. A roupa, a meia, a cueca dele, a camiseta, tá tudo seco. Então o que vocês acham que aconteceu? A gente crê que foi espancado mesmo. Espancado. Provavelmente. Entidades que acompanham o caso também questionam a causa da morte dos jovens. Em entrevista à Rádio Brasil Atual hoje de manhã, Dimitri Salles, presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, falou sobre os laudos emitidos pelo Instituto Médico Legal. Nós temos a totalidade dos laudos que saíram apontando a morte das 9 pessoas como asfixia mecânica. E para nós é um tanto estranho, porque você tem 9 pessoas que morreram em situações, embora similares, mas que há uma singularidade nessas mortes. É preciso que essas singularidades sejam apontadas. A polícia diz que as pessoas foram pisoteadas. É preciso que a gente tenha as imagens dos corpos com, vamos dizer, os hematomas, para que, por exemplo, se possa fazer investigação. Se pisoteadas, por exemplo, há marcas de coturnos, a gente tem imagens da polícia pisoteando pessoas. Essas questões têm que ser esclarecidas. Nós não fomos recebidos por nenhuma autoridade ontem no ML. O diretor, a pessoa que respondia pelo ML, pediu que nós procurássemos a instituição no dia de hoje, mas para a gente não fazia sentido algum procurar no dia de hoje por uma razão simples. Os corpos já estavam sendo entregues para suas famílias para que pudessem fazer o velório, a despedida e serem sepultados, o que certamente resultará numa extinção, vamos dizer assim, da materialidade da prova. Além dos 9 mortos, outras 12 pessoas foram atendidas em hospitais da zona sul de São Paulo, onde fica Paraisópolis. A polícia afirma que entrou na comunidade numa perseguição a 2 suspeitos que estariam numa moto e que a polícia teria sido recebida com pedradas e garrafadas. Mas os moradores contestam essa versão. Vídeos feitos pelos próprios moradores e postados nas redes sociais revelam a violência contra os frequentadores desse baile funk. Os jovens foram cercados e encurralados nessa viela. A PM efetuou disparos e agrediu pessoas que já estavam dominadas, como mostram as imagens. A Polícia Civil ouviu ontem 6 PMs que participaram dessa ação. E hoje começam a ser ouvidas testemunhas, sobreviventes e familiares das vítimas. Bom, sobre esse massacre, a gente conversa agora com Maria Tereza Cruz, que é editora e repórter da Ponte Jornalismo, que está acompanhando os desdobramentos do caso e as investigações. Oi, Maria Tereza, tudo bom? Olá, Thalita, tudo bem? Olá para o pessoal que está nos assistindo. Maria, como a gente mostrou aqui, então existem versões e a versão da polícia está sendo contestada. Inclusive tem relatos de familiares que foram até o IML e não puderam ver o corpo das vítimas. Então tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa estranha que precisa ser investigada de fato. Eu queria saber de você, da Ponte Jornalismo, que tem acompanhado esse caso, sobre qual aspecto é preciso que a gente fique atento nesse caso. Nossa, Thalita, ótima pergunta, são muitos, né? Como você bem disse, vocês fizeram um arrazoado bem importante no começo aí do programa, tem pontas soltas. Então, vamos começar. Eu tive acesso, a última reportagem que a Ponte publicou do caso, foi há pouco, fui eu que fiz. Eu tive acesso aos depoimentos, os primeiros depoimentos dos policiais envolvidos na ação. E dos policiais que entram como testemunha em boletim de ocorrência, é uma coisa de praxe, que chegaram até a delegacia para fazer o registro da ocorrência. E esses pelo menos 4 policiais que estavam, que participaram dessa suposta perseguição a essa moto, com 2 ocupantes, enfim, na Avenida Hebe Camargo, bem próximo da comunidade, um dos acessos à comunidade, nesses testemunhos existe uma marca muito curiosa, que é esta versão, ou seja, eles retiram qualquer responsabilidade deles pelo tumulto, por eventuais disparos, por tudo, e imputam
totalmente as mortes ao baile funk, à situação que estava acontecendo lá e a essa suposta perseguição policial. Então, esse é o primeiro elemento que a gente tem que tomar cuidado. É uma narrativa que se repete nos depoimentos e que, inclusive, se repetiu da boca do governador João Dória, que concedeu uma coletiva há pouco. Ele mudou, observem que ele modulou, ele modificou o tom, né? Ontem ele falava em apuração rigorosa. Hoje ele já disse, presto solidariedade às vítimas, mas não foi a polícia que é responsável. A polícia não tem responsabilidade pela letalidade ou pelo resultado morte da ação. Fazendo o que o próprio delegado do 89, como eu disse, que registrou o boletim de ocorrência, fez, que é o que a gente chama de análise precoce ou uma conclusão muito atabalhoada, sem esperar os laudos. No registro do BO, outro elemento importante, Thalita, há na fala dos policiais a declaração de que havia vítima com marca de tiro, entendeu? Então isso já aparece no BO. Entanto, na sequência eles dizem, mas não fomos nós que atiramos. Nós não efetuamos disparo nenhum. Os disparos, quem efetuaram foram os meliantes, os suspeitos, né? Eles usam a palavra meliante, mas seriam os tais suspeitos que teriam se escondido no fluxo do baile funk. Então, esse é o primeiro elemento, né? Que merece observação. O segundo elemento, que é o que a Ponte está trabalhando hoje, é seguir o acompanhamento da história dessas pessoas. Porque, sabe, Thalita, sempre que acontece uma morte e todas as vidas valem, são importantes, são pessoas que tinham uma história, muitas delas, se não a maioria, eu nem vou dizer todas, porque eu não tenho, né, ainda essa informação, mas a gente está fazendo esse levantamento, mas são de outras regiões de São Paulo, não eram necessariamente moradoras da comunidade. Então, quem são essas pessoas? E, por fim, acho importante a gente não perder de vista, entender o que está por trás da questão do próprio histórico de repressão ao baile funk. Porque a gente tem uma situação dada, que é um baile funk, que inclusive tem alguns elementos de incômodo à própria comunidade. Por outro lado, uma impossibilidade daquela juventude pobre, negra, periférica, ter possibilidades ou meios de se divertir de outras maneiras, enfim. Acho que inicialmente são essas três coisas que a gente não pode perder de vista. Perfeito. Outro detalhe é que na cobertura do protesto que aconteceu ontem, no domingo, um fotógrafo da Ponte foi parado pela polícia que pediu para que visse as fotos que o fotógrafo tinha tirado ali. Eu quero que você comente um pouco sobre isso também. Claro, sem dúvida, Thalita. Bom, foi com muita tristeza e até preocupação. A gente só ficou tranquilo ontem à noite quando o Daniel Arroio, que é o fotojornalista da Ponte, competentíssimo, enfim, que desenvolve o trabalho com a gente há anos, e que não foi a primeira vez que passou por essa situação, tá? Que fique registrado. A gente só ficou tranquilo quando ele estava na casa dele já. O que aconteceu foi o seguinte, foi bem isso que você disse. Muito resultado dessa primeira fala que eu tive, quer dizer, a própria comunidade se revoltou com o resultado dessa ação policial. E foram as ruas ali, organizaram o protesto de maneira... Como acontece muito nesses casos, e a polícia, até curioso, que tem alguma gravação que está no nosso site, que mostra quem é o responsável, caramba, é a própria comunidade que, de maneira... me fugiu a palavra, mas assim, de maneira muito espontânea, espontânea seria a palavra, vai às ruas. E aí ele estava registrando, né? E aí o policial o abordou e exigiu que ele, primeiro que saber onde ele estava devidamente identificado, ele se apresentou, explicou, depois começou a querer perguntar aonde iriam ser usadas as imagens. Ele falou, olha, senhor, essas imagens vão ser usadas em conteúdo jornalístico, não tem como eu dizer que parte ou o que e tal, mas é isso, eu estou aqui a trabalho, né, na cobertura. E aí, na sequência, ele mudou o tom, né, com o Daniel, já dizendo que ele seria obrigado a dar as imagens para eles. E o Daniel, corretamente, se manteve firme e falou assim, olha, não, eu posso dar meu contato, esse aqui é meu documento, eu estou aqui, o que está acontecendo? Estou sendo preso, estou sendo abordado, não, veja bem. Bom, aí o Dimitri Salles, que até apareceu, né, aí a fala dele anteriormente, se aproximou, outros colegas jornalistas também registraram, e foi a sorte, Thalita. Falo com tranquilidade
que essa pressão dos colegas e de outros defensores dos direitos humanos que estavam acompanhando a mobilização foi fundamental para o resultado positivo, né, dessa ocorrência. No final das contas, o Daniel acabou pegando um chá de cadeira ali, mas felizmente conseguimos ter as imagens, divulgamos e seguimos aguardando, inclusive, um posicionamento do próprio governo, porque é uma ação arbitrária, é uma tentativa de intimidação e uma tentativa de censura, porque eles não conseguiram, que a PM fez com a ponte. É porque o trabalho tem incomodado, né? Inclusive, parabéns pelo trabalho que vocês continuam desenvolvendo aí na Ponte Jornalismo. Maria Tereza, muito obrigada pela participação, por trazer essas explicações e essas reflexões aqui para o Bom para Todos. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.